Aleluia. Ele está aqui. E essa não é uma expressão evangélica. Essa é uma constatação de uma verdade. Ele está nesse lugar. Desde que eu entrei aqui, eu senti a doce presença do Espírito. Isso me constrange tanto. Quando eu cheguei aqui à frente e comecei a adorar o Senhor. Logo que eu cheguei, eu cumprimentei poucas pessoas, porque cheguei em cima da hora. E eu cumprimentei algumas pessoas que estavam ali atrás, e uma delas foi a Aline. E quando eu cheguei aqui à frente, o Espírito Santo falou assim comigo: por que você não pegou ela pela mão e não trouxe ela para cá, para frente? E eu fiquei tão constrangida em Deus, pensando naquilo. E eu comecei a adorar o Senhor. E quando eu vi a Aline, estava aqui na frente. Porque eu sabia que o Espírito Santo tinha um encontro com ela. Deus tem céus abertos para você, Aline. Para todos nós. Ele tem céus abertos para cada um que reconhece e considera a presença dele. Você não está diante de uma reunião normal. Você não está diante de pessoas normais. Você está diante da Assembleia dos Santos, da Igreja de Jesus, do povo que se chama pelo seu nome. E é por causa dele que nós estamos aqui. E é tão bom saber que ele está aqui. Então, não se desconecte dessa presença. Continue queimando aí no seu lugar, sentindo essa presença, sentindo o fogo dessa presença. Que o Espírito Santo continue falando conosco nessa hora, através da sua palavra. Como nós somos ministrados aqui há pouco, nesse momento de oração, nós recebemos tanto de Deus, né? Nós começamos esse mês sendo impactados com uma palavra tão forte a respeito de família. E eu fiquei, por algum tempo, eu queria que alguém tirasse esse negócio aqui, porque a pregadora é meio espalhada, assim, só afastar um pouquinho para trás. E eu fiquei algum tempo meditando naquela palavra, né? Em tudo que foi ensinado naquele domingo. E o Senhor falou a respeito da importância, né, da família. No outro domingo nós estivemos refletindo a respeito do abraço de mãe, esse abraço que nos impulsiona ao nosso destino. E domingo passado a gente estava aqui ouvindo testemunhas. Mas se você prestou atenção, os testemunhos foram de famílias. Os testemunhos foram de casais impactados com a presença de Deus. E a verdade é que tudo aquilo que a gente vive no Casa do Oleiro, em primeira e em última instância, vai impactar uma família. Porque aquilo que Deus faz na minha vida não para em mim. Aquilo que Deus faz na minha vida alcança a minha família. Amém? Eu tenho certeza que cada irmão que viveu o Casa do Oleiro, que viveu o encontro, sendo encontrista, sendo trabalhador, não saiu da mesma forma, mas isso não se restringe, é só quem estava lá. Isso se restringe, isso se expande para toda a igreja, porque nós temos um encontro com Jesus e ele é diário, amém? Todas as vezes que você entra no seu quarto, fecha a sua porta, ele vem. Se você gerar expectativas por ele, ele vem. Ele vem ao seu encontro, e como a gente cantou nessa noite, quando ele chega, o ambiente muda. Então nós estamos aqui respirando essa atmosfera da presença. E é a presença de Deus que vai impactar as famílias. Quando a gente pensa em família, famílias não são santas por si só. A família não é sagrada por si só. Mas a família, ela se torna santa quando ela cumpre o seu propósito.
E o propósito da família é nos conectar com Deus. É facilitar a nossa compreensão e a revelação de quem Ele é. Quando as famílias na terra cumprem esse propósito, elas se tornam santas. Elas são consagradas ao Senhor. E é pensando justamente nisso que nós vamos refletir a partir de Jesus, o nosso principal e melhor modelo. Jesus é aquele que em tudo nos ensinou. Em cada detalhe, Jesus nos ensinou. E a verdade é que Ele começa o seu ministério se movendo de tantas formas, né? Através de ensino, através de cura e através de milagres. E eu queria compartilhar com você hoje o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério. Então você vai abrir sua Bíblia agora no livro de João, no capítulo 2. Capítulo 2, deixa aí tua Bíblia aberta. Eu queria mais uma vez orar. Meu coração está tão constrangido com a presença dEle. Senhor, nós estamos aqui. E esse é o melhor lugar para estarmos. Não há lugar igual ao ambiente da Tua presença, Jesus. Como é doce, como é amável a Tua presença, Jesus. Esse é o melhor lugar para estarmos e essa presença é tão constrangedora. Porque o Senhor vem ao nosso encontro com tanto amor. E de fato o Teu amor nos constrange, Jesus. Nós queremos ser abraçados por esse amor. Ser constrangidos por esse amor. Sermos impulsionados por esse amor. Jesus, venha sobre nós. Ah, Senhor, que não haja nenhuma expectativa no homem aqui. Mas que toda expectativa seja pela Tua revelação, Jesus. Sobre quem Tu és. E há tanto do Senhor para aprendermos. Por isso fala com a gente, Jesus. Que não haja impedimentos para a proclamação, nem para o ouvir e o obedecer à Tua voz. Nós te pedimos isso com o auxílio do Teu amado Espírito Santo. No Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. O verso 1, capítulo 2, nos diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a Bíblia começa a relatar o milagre exatamente assim, 3 dias depois. E quando eu estou lendo esse texto, eu fico me perguntando, 3 dias depois de quê? O que foi que aconteceu antes? Que o autor faz chamar a nossa atenção a respeito disso. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Se você tiver depois a curiosidade de ler o capítulo 1 de João, os versículos finais, a parte final desse capítulo, você vai ver João dando testemunho de Jesus. Você vai ver João dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis ali vem aquele, eu vos batizo com água, João diz, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. João testifica quem Jesus é, dá testemunho dele. João começa a apontar para Jesus e começa a dizer que ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que viria para batizar com o Espírito Santo. E Jesus se revela. Jesus chega e inicia o seu ministério chamando os seus primeiros discípulos. Ele começa a chamar um a um para compor a sua escola de discípulos. E a verdade é que aqui Jesus inicia o seu ministério. Então, essa expressão, 3 dias depois,
vai nos falar que foi 3 dias depois da revelação de Jesus. De Jesus iniciar o seu ministério, de Jesus começar a se mostrar para o mundo, de Jesus começar a dizer quem Ele é. Mas aqui a Bíblia nos fala que 3 dias depois houve um casamento. E eu quero ler todo esse texto com você, para que você comece a entender o que tem a ver a revelação de Jesus com o primeiro milagre que Ele fez nesse casamento. Então acompanha comigo essa leitura. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Nós estamos justamente aqui, neste ponto, com Jesus dando início ao seu ministério de curas e milagres. Nós estamos vendo o nosso Senhor Jesus fazendo aqui o primeiro milagre registrado nas Escrituras, o primeiro milagre do seu ministério. E você tem que convir comigo que o primeiro aponta para algo especial, sim ou não? Quando nós estamos lá no aniversário, ontem eu estava lá, comemorando o aniversário de Miguel. Tem sempre a história do primeiro pedaço do bolo, não é verdade? E a gente fica, para quem é o primeiro pedaço? Porque todos os outros pedaços são iguais, o primeiro é primeiro. O primeiro aponta para primícias. E a verdade é que a Bíblia nos fala é que se a primícia é santa, todo o resto é santo. A Bíblia nos diz isso em Romanos 11:16. A Bíblia diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos os são. Então, a revelação de quem Jesus é no meio de uma família, no meio de um casamento, santifica toda a sociedade. Você consegue entender isso? Jesus escolheu fazer o seu primeiro milagre, que trazia da revelação de quem ele era num casamento. Então, o primeiro santifica todo o resto. O primeiro faz com que, se uma família é santa, uma sociedade é santa. Se a tua família é santa, a sociedade é santa. Amém? Jesus veio para trazer-nos essa revelação de que havia um milagre poderoso e um significado poderoso por trás daquele milagre. Jesus estava querendo nos trazer um pouco mais da sua revelação, do propósito da sua vinda, com aquele milagre que aconteceu ali, naquele casamento, em Caná da Galileia. O milagre das bodas em Caná nos apresentam aspectos, os quais, se a gente compreender e observar, a gente vai entender bem melhor a respeito da revelação de Deus e a nossa conexão com o Pai. Essa conexão, ela vai crescer
com esse pai que é o Senhor da família. Amém? A primeira revelação ou algo que a gente possa trazer como conhecimento desse milagre que Jesus realizou aqui é que não adianta ser familiar. É preciso convidar Jesus. E por que eu estou dizendo isso? A Bíblia nos diz, nesse texto, nesse milagre, nesse casamento, que houve um casamento em Caná da Galileia. Maria, mãe de Jesus, foi convidada. Mas Jesus também foi convidado. Jesus e os seus discípulos também foram convidados por aquele casal. Provavelmente aquele casal era um casal próximo à família de Jesus. Eram conhecidos de Jesus, conhecidos de Maria. E aquele casal chama Maria para o casamento. Mas presta atenção. Eles não se contentaram apenas com a presença de Maria. A Bíblia diz que Jesus foi convidado. Então, eles também convidaram a Jesus. Eles chamaram a Jesus para estar no seu casamento. A verdade é que muitos estão familiarizados com os encontros que outros têm com Jesus. A verdade é que muitos estão familiarizados com os testemunhos que muitos contam a respeito de Jesus. A verdade é que muitos estão familiarizados com as experiências que outros têm com Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é suficiente. Você precisa convidar Jesus. Você precisa chamar Jesus para a sua casa. Você precisa chamar Jesus para a sua família. Sabe, é tão extraordinário nós vermos testemunhos, relatos de famílias que foram transformadas pelo poder de Jesus. E a gente fica tão impactado porque de fato é assim. Porque o testemunho, ele produz em nós essa expectativa de que Deus pode fazer de novo. Mas isso não é suficiente. Você não vive de testemunhos. Você precisa de um encontro. E um encontro com Jesus. E para isso, Jesus precisa ser convidado. Sabe, ele mesmo declara isso na sua palavra. Ele não é alguém que chega de maneira a entrar abruptamente na sua vida. Mas ele nos diz no livro de Apocalipse, ele está falando à sua igreja. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Então, olha, se alguém abrir, eu vou entrar. E vou cear com ele e ele comigo. E eu vou ali fazer morada. Então, eu e você, nós precisamos convidar Jesus para entrar. Sabe, é tão bom estar nesse ambiente onde a gente sente o mover, onde a gente sente a glória, onde a gente sente a revelação de Jesus. Mas Jesus tem tudo isso aqui, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para você viver diariamente com os seus. Gente, é tão angustiante você passar, às vezes eu passo na rua e eu vejo cenas que me deixam com o coração apertado. Você passar e ver uma mãe agredindo verbalmente seu filho, falando palavras que degrinem a imagem daquela criança e somente deturpam aquilo que ela é em Deus. E por que isso acontece? Porque Jesus não foi convidado. Porque talvez aquela casa e aquela família souberam de experiências que outros tiveram com Jesus. Mas eles próprios não experimentaram dessa presença. Eles próprios não experimentaram de Jesus sendo convidado para estar com eles. Então, é preciso convidar Jesus. Porque estar perto de pessoas que tiveram experiências com Jesus não transformam nossa vida, ainda que nos impulsione a estar perto dele. Mas, quando a gente convida Jesus, isso sim, transforma a nossa vida e transforma a nossa família. Nesse casamento, acontece um problema. Se você não sabe, as festas de casamento no contexto de Jesus eram um festão. Elas duravam de 3 a 7 dias.
Eu fico só fazendo cálculos de como era, quanto se gastava numa festa dessa, só Jesus na causa. Né? Ainda bem que ele estava na causa. E a verdade é que era muito tempo de festa. E segundo a revelação das Escrituras, as pessoas começavam, essa festa era regada muito vinho, e as pessoas começavam, né, a servir, os noivos serviam aquele vinho de boa qualidade no começo da festa. E quando o povo já estava alegrinho, você sabe o que é alegrinho, né? Forma fofinha de desembriagado. Quando o povo já estava alegrinho, eles começavam a servir o vinho de baixa qualidade, o vinho inferior. Mas, ao que parece aqui, não existia essa opção B do vinho inferior. E eu penso que estava no começo da festa. Então o povo estava ali se deliciando com aquele vinho, né? E o povo, quando vai tomando vinho, fica grande, né? Você já viu conversa de bebo, né? Porque eu fiz, porque eu faço, porque eu aconteço. Começa, né? Eu acho que eles estavam querendo mais combustível e de repente eu acho que eu estou vendo a cena de The Chosen, né? Para de servir o vinho, não tem mais não, é? Né? E aí, gente, eles tinham um problema. O vinho tinha acabado. Não existia mais vinho. E a Bíblia vai trazer uma simbologia do vinho como alegria. O vinho, na palavra de Deus, tem essa representação. Veja, o Salmo 104:15 nos diz: o vinho que alegra o coração do homem. E a verdade é que esse vinho, que simbolizava a alegria, acabou. E aí, você pode começar a pensar comigo: em quantas famílias o vinho acabou? Talvez seja a sua família, o lugar onde o vinho acabou. Onde faz tempo que você não vê alegria. Onde faz tempo que você não vê contentamento. E talvez você diga assim: não, pastora, eu não acho que minha família esteja nessa condição de o vinho ter acabado. A gente até que tem uma alegria, né? Mas desse jeito assim, aquela alegria completamente mais ou menos, sabe como é? Aquela alegria, como o povo diz, tá bom, mas pode melhorar. A verdade é que muitos dizem uma frase que diz assim, ó: não está como eu quero, mas melhor do que eu mereço. E a gente escuta essa frase, ela é até bem elaborada, bonita, né? Sendo falada: não está como eu quero, mas melhor do que eu mereço. E a princípio dizer assim: essa pessoa tem contentamento na vida, né? Não, irmão. Ela está acomodada. Ela se acomodou num lugar que ela podia receber mais, mas ela não quer mais lutar para ter mais alegria. Ela não quer mais lutar para ter plenitude. Porque a Bíblia nos diz, e nós cantamos aqui, porque Deus é lindo, tudo falava da mensagem, as músicas, a oração, os avisos, tudo é coisa linda. Nós cantamos aqui que a presença dele só traz alegria. A presença dele só traz alegria. E é uma plenitude de alegria. Meu irmão, o Senhor não nos chamou para ter uma vida de família que você diz assim, você pega aquele álbum, nesse dia eu estava tão feliz. O Senhor te chamou para ter dias felizes em família, amém? Irmão, desconfie de uma família que não ri junto. Comece a pensar: tem gargalhada na tua casa? Vocês riem juntos? Não me responda não. Mas talvez o vinho acabou. Talvez você esteja com o mesmo problema dos noivos de Caná da Galileia. Talvez o vinho acabou. E você, assim como eles, precisa de uma intervenção de Jesus. Mas deixa eu te dizer outra coisa. Essa é assim, a gente não gosta muito não, mas eu vou ter que falar. Jesus, ele não se move pelas necessidades. Jesus se move pelo propósito, amém? Presta atenção. O vinho acabou. Aí a Bíblia diz que Maria chega para Jesus e diz: Jesus, o vinho acabou.
Aí a gente escuta Jesus dando uma resposta que, na nossa cabeça, com a tradução que a Bíblia nos oferece, parece que Jesus está sendo mal criado. Mas ele não está sendo mal criado. Ele sempre foi um bom filho, que honrou sua mãe. E ele diz assim: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada. Parece que Jesus está dizendo assim: oi? Ema, cada um com seus problemas. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha hora não é chegada. Gente, Jesus não está sendo desrespeitoso com a sua mãe. Mas Jesus estava lembrando a Maria e a nós que a agenda ministerial dele não é movida pelas demandas da terra, mas pelo propósito do céu. Quando Jesus está falando para Maria, dizendo assim a ela: ainda não é chegada a minha hora, ele disse assim: eu tenho a plenitude do Pai para revelar. E não é nesse momento. É como se Jesus estivesse dizendo assim: lembra que ele era o homem Jesus ali. Eu preciso consultar ao meu Pai. Eu preciso ter convicção de como eu devo me mover nessa hora. Você entende? Jesus, ele em tudo era guiado e movido pelo Espírito. Não era somente porque alguém chegava a Jesus, ouviu um caboclo que Jesus prontamente, e às vezes feito a gente faz, né? Apagando os incêndios. Jesus não foi um apagador de incêndio, como às vezes eu me sinto, uma apagadora de incêndios. Mas Jesus foi alguém que sempre se moveu por propósito, mas estava na agenda do céu, na agenda de Deus, socorrer aquela família. E deixa eu te dizer, para você dar um amém de crente, está na agenda do céu e na agenda de Deus socorrer a tua família. Glória a Deus. O Senhor tem socorro para a nossa família. Jesus está se movendo para realizar o milagre. Jesus se moveu em compaixão àquele casal. Jesus não queria que eles passassem por vergonha, por vexame. Jesus vai ao encontro para realizar o milagre. Mas sabe o que é interessante? É que diante das crises, você precisa se manter num lugar de obediência. Vocês escutaram a resposta que Jesus deu a Maria, não foi? Ele disse que ia transformar água em vinho. Ele disse que ia fazer milagre. Ele disse: mulher, que tem eu contigo, não é chegada a minha hora. Ele não deu nenhum sinal positivo a ela de que ia fazer o milagre. Mas o que foi que ela fez? Ela foi para os criados e disse: façam tudo o que ele disser. Primeiro, aquela mulher tinha fé no coração dela, de que Jesus iria se mover em compaixão àquela família. E segundo, ela se manteve obediente. Ela não chegou e disse assim: olha, bora ver o que é que a gente pode fazer, encomenda aí um vinho, chama pelo iFood. Não, ela não tentou resolver do jeito dela, você está entendendo? Ela se manteve num lugar de obediência a Jesus, de dependência de Deus e de fé. Na crise nós somos provados nisso. Quantas vezes nas crises da sua família você foi resolver do seu jeito? E eu vou fazer uma pergunta e você não precisa me responder. Deu certo? A verdade é que nós precisamos nos manter nesse lugar de dependência e de obediência a Deus. Nós precisamos entender que há em Jesus o milagre para a nossa casa. Há em Jesus o milagre para a nossa família. Jesus foi ao encontro e ao socorro daquele casal. E se eu e você nos mantivermos nesse lugar de obediência a Jesus, de fé em Jesus, nós poderemos experimentar do seu amor leal, desse amor que nunca falha. Mas sabe, tudo isso que a gente falou não traz uma revelação profunda de quem Jesus é. Mas o milagre fala de quem Jesus é. E é justamente isso que eu quero que você entenda nessa noite. O milagre apontava para Jesus. E o que acontece no milagre aponta para aquilo que Ele quer fazer em você e na sua casa. Preste atenção. A primeira característica desse milagre. Aonde foi que ele aconteceu, gente? Responde, crente, em nome de Jesus. Num casamento, aleluia, glória a Deus.
Esse milagre aconteceu num casamento. E a simbologia máxima de um casamento é a aliança. Casamento fala de aliança, do compromisso entre um homem e uma mulher, que não deve ser quebrado. E esse primeiro milagre de Jesus, o milagre de Caná, vai nos revelar a aliança inquebrável de Deus conosco. Sabe, Deus já tinha feito várias alianças ao longo da história com os homens. E todas elas foram quebradas pelo homem. Mas agora, Jesus foi revelado. Você lembra? Depois de 3 dias, houve um casamento. Depois da revelação de Jesus, houve um casamento. Então, agora, Jesus, totalmente homem, totalmente Deus, foi revelado. E Deus estava fazendo uma aliança com Ele mesmo. E o que isso significa? Ela não pode ser quebrada. É uma aliança eterna entre Deus e Deus mesmo. Deus fez uma aliança com o seu Filho. Ele selou um pacto com Ele e com Jesus, para a minha e para a sua redenção. Para a redenção da minha casa e da sua casa. Porque havia uma promessa que tinha sido feita ao amigo de Deus, a Abraão. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E isso apontava para Jesus. E agora em Jesus, o Pai fez uma aliança inquebrável. É por isso que esse milagre, que é o primeiro, santifica todo o resto. Porque o Senhor estava dizendo, eu fiz uma aliança comigo mesmo e nada pode mudar isso, você entende? A aliança que Deus fez é inquebrável. Ele fez uma aliança consigo mesmo. Ele fez uma aliança comigo. Ele fez uma aliança com a minha família. Ele fez uma aliança com você. Ele fez uma aliança com a sua família. E é uma aliança inquebrável, porque foi feita entre Ele e Ele mesmo. A outra simbologia que nós vemos aqui nesse milagre é o próprio vinho. Nós já falamos que o vinho na Bíblia tem uma representação de alegria. Mas há outro aspecto que o vinho também representa. Você sabe me dizer qual é? Você celebra mensalmente isso? O vinho aponta para o sangue de Jesus. O Senhor Jesus nos disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O vinho que tinha acabado, aquela alegria que estava acabando, Jesus disse assim, olha, eu vim para estabelecer uma nova aliança. E essa aliança é estabelecida no meu sangue. E eu acabei de te dizer que essa aliança, ela não pode ser quebrada. Isso quer dizer que Jesus tem para mim e para você alegria eterna. Alegria eterna. Alegria eterna. Meu irmão, você precisa entender, alegria não é felicidade. Você não está feliz todos os dias, mas você tem alegria todos os dias. Porque você recebeu da parte de Deus uma aliança que é inquebrável. E esse pacto foi selado com o sangue de Jesus. Então, existe para você e existe para a sua família alegria eterna. Ah, você pode passar por momentos difíceis. Se eu fosse abrir o microfone aqui para vocês testemunharem das dores e das lutas que vocês enfrentam em família, são muitas. Algumas delas eu conheço. Mas a verdade é que em todas essas adversidades, você tem a alegria do Senhor, que é a sua força. Porque isso não tem a ver com o seu estado de espírito, tem a ver com o Espírito Santo de Deus que habita em você. A alegria é fruto do Espírito. Isso não pode ser roubado de você. Isso veio através de uma aliança inquebrável. O Senhor providenciou
uma vida abundante para você e para sua família. E naquele milagre, Jesus vai e usa 6 talhas de pedra. E é uma simbologia tão rica nisso. O número 6 na Bíblia aponta para o homem. No 6º dia o Senhor criou o homem. E o livro de Apocalipse vai nos dizer que número 6, quando a gente fala lá do número da besta, né? Do 666, esse é número de homem. Então 6 na Bíblia aponta para o homem. E é que a gente pode entender isso aqui, é que o Senhor Jesus estava dizendo assim para nós, é que, olha, a partir do esforço humano, longe de Deus, nenhuma situação de crise ou adversidade pode ser resolvida. Existia uma situação de crise ali, naquele casamento. O vinho tinha acabado. A alegria tinha acabado. E talvez seja essa a mesma realidade da sua casa, da sua família. E talvez você tenha tentado por muito tempo, com o esforço humano, resolver isso. Ah, é falta de dinheiro, eu vou fazer empréstimo. Ah, talvez é por causa da rotina, a gente vai viajar. Ah, é isso, então você tentou lutar com as suas próprias forças para trazer de volta a alegria. E a verdade é que ela continua ausente. Mas você precisa entender que o esforço humano nas mãos de Jesus produz alegria. Quando você se coloca em cooperação com Ele, isso resulta em alegria. Isso resulta em milagre. Todas as vezes que Jesus vai fazer um milagre, Ele deseja a nossa cooperação. Ele não quer que você trabalhe só. Ele quer que você trabalhe com Ele. Ah, gente, Ele não precisa da gente, não. Ele podia fazer tudo sozinho. Mas sabe o que é que Jesus faz? É como um pai que leva o filho para o trabalho. Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. Às vezes eu ia para o trabalho do meu pai. E eu acho que ele nem lembra disso. Mas é porque a gente que lembra, né? As memórias que ficam marcadas na vida da gente. Tinha uma gaveta lá que tinha um bocado de liga. Na época do meu pai, isso era muito útil, né? Muita liga. E ele mandava eu contar as ligas. E eu ficava contando as ligas, achando que estava ajudando meu pai, abafando. Minha gente, aquilo não tinha utilidade nenhuma para o meu pai. Mas eu estava me sentindo participante do trabalho dele, você entende? É assim que Deus faz com a gente. Ele nos torna participantes do seu trabalho. Ele não precisa, não. Mas Ele quer que você sinta a alegria de ser participante com Ele, da transformação que Ele tem para a sua vida e para a sua família. Então, seu esforço nas mãos de Jesus produz milagre. Pare de lutar sozinho. Você está tão cansado. Porque guerrear só é difícil. Coloque o seu esforço diante de Jesus. Diga: Jesus, olha, me deixa contar a liga da gaveta, para eu me achar participante daquilo que o Senhor vai fazer. Para de tentar resolver as coisas da sua maneira. Coloque seus esforços diante de Jesus e Ele vai produzir um milagre. Eram 6 talhas e 6 talhas de pedra. E a Bíblia diz que aquelas talhas de pedra, elas eram usadas para purificação. E esse era um ritual que era feito pelos judeus, de lavar, né? Lavar os pés, lavar as mãos. Eram rituais de purificação. Talhas de pedra. Eu quero te perguntar, o que foi escrito em pedras? Os 10 mandamentos, a lei. E a verdade é que a lei veio mostrar para todo ser humano a sua incapacidade de por si só obedecer aos preceitos do Senhor. Ninguém era capaz de cumprir aquilo. Eram exigências que talvez eram um esforço máximo para trazer resultado aqui fora. Mas ninguém dava conta. E Jesus disse assim: vocês estão aqui tentando promover mudança fora.
mas eu vou colocar algo dentro. Eu vou colocar algo dentro que vai provocar mudança de dentro para fora. O milagre de Caná fala para a gente de uma mudança que acontece aqui dentro. Aqui dentro. E é vista aqui fora. A lei era uma tentativa de fazer com que o homem cumprisse aqui fora para talvez mudar aqui dentro, mas isso não dava certo, porque ninguém dava conta de obedecer aos preceitos do Senhor por si só. Mas Jesus disse: encham com água, encham as 6 talhas. Lembra que 6 é o número do homem? Encha o homem com a minha palavra, encha o homem com o meu espírito. Porque a água é a representação da palavra e do Espírito. O Senhor estava dizendo: eu vou provocar dentro deles o lavar regenerador da minha palavra. Essa era a revelação de Jesus. Eu vim para trazer isso para dentro. Porque a lei não deu conta de transformar vocês. Pelo contrário, a lei só trouxe para vocês culpa e condenação. Mas eu vim para cumprir a lei. Em mim se cumpre a lei. E hoje eu vou encher vocês com a minha palavra e com o meu Espírito. Somente cheios do Espírito podem receber transformação na sua casa e na sua família. Meu irmão, você não faz isso por você mesmo. Não fique achando que você dizer a seu filho: faça isso, não faça aquilo, é desse jeito, não é daquele, vai garantir que ele tenha um futuro digno e decente. O que eu oro pelos meus filhos é que eles tenham experiências profundas com o Espírito Santo. Porque você sabe qual é a voz que você ouve na hora que você decide não pecar. É a voz do Espírito. E você só conhece essa voz se você tiver relacionamento com Ele. Não pense que você vai criar seus filhos num cabresto, simplesmente ditando regras, sem nenhum valor, sem nenhum sentido, sem nenhuma experiência. Você e seus filhos precisam ter experiências com o Espírito Santo. Ser cheios do Espírito. E por isso que Jesus disse: encham. Meu irmão, se você quiser ficar num terço, você vai ficar. Mas Ele quer te encher. Ele disse: encham as 6 talhas. Não se acostume com a revelação que você tem de Deus. Você acha que você conhece Deus? Você sabe para que serve a eternidade? É para a gente conhecer Deus, irmão. Não se acostume, não se acomode no lugar que você está. Se submeta à palavra e ao Espírito Santo de Deus, porque isso produz em você transformação. E isso vai produzir na sua família o lavar regenerador, restauração, regeneração, uma nova casa, uma nova família. Não é pela sua força, nem pela sua violência. Você acha que porque você fica dando um seu grito no seu menino, eles vão te obedecer? Obedece até certo ponto. Depois isso não faz sentido nenhum. Se isso não tiver respaldado numa vida cheia do Espírito. E se tua vida é cheia do Espírito, tu não vive de ameaça. Tu tem uma casa cheia de integridade, da presença. Uma casa onde transborda alegria e amor. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é a linguagem da família, porque é a linguagem do céu. Você precisa entender que a linguagem da sua casa diz muito do quanto você está cheio do Espírito. Se você tem medo de que os seus vizinhos saibam que você é crente, isso fala algo da linguagem da sua casa. O linguajar da sua casa deve ser um linguajar do céu. Nós cantamos aqui: assim na terra como no céu. Qual é o linguajar do céu? O que é que se fala no céu? E o que é que se fala na tua casa? Seja cheio da presença. Seja cheio da palavra. Eu estava hoje preparando essa palavra
E por algum momento, eu estava respondendo uma mensagem. E eu comecei a dizer a Júlia, tá vendo, Júlia? E não sei o que. Comecei a falar da palavra e não sei o que. E parará, Júlia, tá bom, mãe. Tá certo, mãe. Eu não, Júlia, não tá tudo certo. Eu só tô... Tá tudo bem. Mas eu não vou perder nunca a oportunidade de partilhar a palavra com os meus filhos. De ensiná-los em cada situação, porque é assim que a Bíblia diz, olha, enquanto você anda, enquanto você se senta, enquanto você caminha, instrui, ensina a palavra. Sabe, não é somente quando eu estou aqui abrindo a Bíblia e pregando que eu ensino para eles, não. Eu vou responder diante de Deus pela vida deles. Então eu preciso ser cheia e enchê-los com a palavra, porque é isso que determina a transformação que o Senhor tem para a minha vida e para a vida deles. É isso que determina a transformação que o Senhor tem para a sua vida e para a vida da sua família. E a verdade é que Jesus mandou que enchesse. E a gente fica curioso, não sei se vocês ficam, né? Porque eu fico. Será que Jesus soprou? Será que Jesus botou o dedinho lá, misturou aquela água nas talhas? Será que Jesus fez leva e no caminho se transformou? Ou no caminho ainda era água e quando chegou lá era vinho? Gente, eu vou ter que perguntar isso a Jesus. Como foi esse milagre? Mas a verdade é que os servos vão e levam aquele vinho para o mestre-sala, né? O mestre de cerimônia. E a Bíblia diz que quando aquele vinho começa a ser servido, que aquele mestre de cerimônias vê aquilo, ele diz assim, peraí, rapaz, tem um negócio muito especial aqui. Porque em todos os casamentos se serve primeiro o vinho de melhor qualidade. E depois, quando os convidados já estão alegres, se serve o vinho de menor qualidade. Mas ele chama o noivo e diz, você guardou o melhor agora para o final. Ei, Jesus guardou o melhor. Jesus tem o melhor vinho para você e para a sua casa. Quando você se enche dessa palavra, quando você é cheio desse Espírito, Jesus derrama sobre a sua casa um vinho novo. Gente, o povo fica dizendo assim, quando às vezes eu vejo essas postagens de Instagram, né? Um dia desse eu estava vendo uma postagem de uma irmã em Cristo que tinha se casado, e ela falando do casamento, né? Naquela alegria toda. Aí o povo doído, tem os povos doídos de internet, vocês sabem, né? Eu me privo de ler comentário, mas às vezes eu vou fazer isso, que é para testar os dons do Espírito em mim, só sendo. Aí eu lendo, né, o comentário do povo. Ah, porque é início de casamento. Dá vontade de dar um murro logo. Jesus, me ajuda, me salva de mim mesma, né? Porque é início de casamento, depois... Eita, Senhor, toma a frente. Porque o povo vive uma experiência de uma família que não chamou Jesus e quer que isso seja regra. Mas não é. Jesus tem um vinho novo para a sua casa e a cada dia esse vinho fica melhor. Pode perguntar a qualquer pessoa que tem sua família e seu casamento colocado aos pés de Jesus, se a cada dia não é melhor? É melhor. Se eu falar, Paulinha fica vermelha. Já está vermelha. Mas a verdade é que é melhor agora ou não é do que o começo? É melhor. É melhor porque Jesus vai trazendo a revelação de quem Ele é. Eu tenho certeza que o casamento dos meus pais é melhor agora, porque eles conheceram Jesus. É melhor. Quando você tem a revelação de Jesus, quando sua família é cheia desse Espírito, a cada dia ele tem vinho novo. Ele tem alegria nova. Ele tem revelação nova. Gente, é extraordinário viver numa família cheia da presença de Deus. Às vezes meu marido faz assim: quem é o mais lindo dessa casa? Aí João diz: Jesus. Aí depois, eu, né? Ele acha que João vai dizer que é ele, né? Mas a verdade é que a gente se diverte junto.
Aí ele vem, Ju, quem é que vai fazer o cafuné em mim hoje? Aí Júlia faz, ô papai, né? Porque ela já sabe que isso é um convite para ela ir lá. Mas, gente, é uma coisa linda você viver numa família cheia da presença de Deus. Aí eu quero dizer que a gente não tem dificuldade, que a gente não tem problema. Tem, gente. Porque a gente está nesse mundo. Enquanto a gente viver nesse mundo, a gente vai sofrer adversidades. Mas não falta alegria. Por quê? Porque o vinho novo é melhor. E Ele derramou desse vinho sobre nós. E essa é a realidade que Jesus tem para a sua casa e para a sua família. O conselho que eu posso te dar nessa noite é: convida Jesus. Convida Jesus. Ah, pastora, mas eu já sou crente. Convida Jesus. Talvez Jesus esteja ali no portão da tua casa, chamando. Ele está dizendo, eu quero tanto cear com você. Convida Jesus. Há um milagre que Ele quer fazer na sua casa. Fica de pé.